Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício da FUVEST 2024 que está relacionado com o assunto de bioquímica. Os pré-requisitos para resolvermos este exercício é ter os conceitos de eletronegatividade bem fundamentados, conhecer sobre polaridade de moléculas orgânicas e reconhecimento de funções orgânicas. Então, vamos lá para o exercício. O exercício é o seguinte: olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria sua absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de olestra. Então, o exercício ele quer que nós encontremos a alternativa que tenha a vitamina que tenha sua absorção menos prejudicada pela ingestão exagerada de olestra, que é uma gordura artificial que tem a sua estrutura parecida com o óleo vegetal. As alternativas são as seguintes. Então, nós temos aqui as 5 alternativas. Antes de passarmos para a análise das alternativas, vamos abrir um parênteses aqui e fazer uma análise da estrutura do óleo vegetal. Aqui está a estrutura do óleo vegetal, mais especificamente o ácido oleico, que é o óleo de oliva. Aqui nós temos a estrutura do ácido oleico, tem uma parte polar. Por quê? Porque eu tenho o oxigênio, que é um elemento bem eletronegativo, ligado a um carbono, que tem uma baixa eletronegatividade, e esse oxigênio aqui está ligado a um hidrogênio, que também tem uma baixa eletronegatividade. Então, como aqui a gente tem uma diferença grande de eletronegatividade, essa parte aqui ela se torna uma parte polar da molécula. Enquanto, lembrando que cada vértice aqui é um carbono, e aqui, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Nós estamos vendo o carbono fazer 2 ligações. Então, para que ele complete aí as 4 ligações que ele tem que fazer, subentende-se que ele está ligado aqui em átomos de hidrogênio. Mesma coisa aqui. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Por isso, esses carbonos da ligação dupla, eles têm apenas um átomo de hidrogênio. Então, a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é baixa. Por isso que essa parte da molécula, a maior parte da molécula, vai ser uma parte apolar, porque praticamente não há diferença de eletronegatividade. Então, essa parte da molécula é apolar e a cabeça, né, a gente chama de cabeça aqui, essa parte é uma parte polar, porque tem uma grande diferença de eletronegatividade. O óleo vegetal ele é polar. A gente sabe que o óleo não se mistura com a água. Por quê? Embora ele tenha uma parte que é polar, a maior parte da estrutura da molécula é apolar. Por isso que eles não se misturam. Mas esse óleo ele se mistura com outros tipos de óleo, porque moléculas apolares tendem a se misturar em substâncias apolares. No caso da olestra, ela é uma gordura. As gorduras tendem a se solubilizar em gorduras. Então, a gente analisando a estrutura da vitamina A, o que a gente pode perceber? Que a estrutura é muito parecida com a do óleo vegetal. Ou seja, ela também vai ser muito parecida com a estrutura da olestra, onde a gente tem uma ponta que é polar e uma grande parte da molécula é apolar. Então, essa vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel, ela se solubiliza em gorduras. Essa vitamina A, ela seria eliminada junto com a olestra, o que não é vantagem. Na alternativa B, onde nós temos a estrutura da vitamina B, nós podemos ver que nós temos vários átomos que são muito eletronegativos, né? Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica são flúor, seguido pelo oxigênio, e em seguida o nitrogênio. São os 3 elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, nós temos vários grupos nitrogênio e nós temos vários grupos oxigênio.
o que dá uma grande polaridade para essa molécula. Então, essa molécula aqui seria a alternativa correta. Por quê? Porque ela tem uma polaridade bem elevada. Essa molécula, com certeza, ela não vai ser muito lipossolúvel. Ela vai ser mais solúvel em água. A olestra não conseguiria eliminar essa vitamina tão facilmente como ela vai eliminar as outras moléculas, as outras vitaminas, tá? Como a gente vai ver aqui. A estrutura da vitamina K, então, na alternativa C, nós temos a vitamina K, onde nós temos dois grupos apenas polares e toda uma cadeia aqui bem extensa que é apolar. Então, a vitamina K também é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, é uma vitamina que, se você ingerir a olestra, ela também vai ser eliminada pela olestra, porque a estrutura dela é uma estrutura apolar. Analisando a vitamina D agora. A vitamina D também, ela tem uma ponta que é polar, porque você tem uma diferença de eletronegatividade grande, mas a parte apolar, ela se sobrepõe por ser muito mais extensa. Então, a vitamina D, ela é uma vitamina aí apolar, é uma vitamina lipossolúvel. Ela vai se solubilizar em gorduras, porque a cadeia dela é apolar e as gorduras, como a gente viu, o ácido oleico ele também era apolar. A olestra, por ser parecida com a estrutura dos óleos vegetais, ela vai se solubilizar aí junto com a vitamina D. Analisando a alternativa E agora, onde nós temos a vitamina E. Ela tem essa hidroxila, que é polar, e ela tem aqui esse oxigênio aqui, que também é polar. Mas a cadeia polar ela é muito mais pronunciada do que a pequena parte polar. A vitamina E também é uma vitamina aí, lipossolúvel, porque ela tem a cadeia apolar. Então, ela também seria eliminada aí pela olestra caso você ingerisse ela. A alternativa correta ficou mesmo a alternativa B, por causa desses vários grupos aqui de elementos químicos com alta eletronegatividade, isso vai dar uma polaridade bem alta para essa molécula. Então, essa molécula ela se torna uma molécula polar. E aí, a olestra, por ser apolar, ela não vai conseguir solubilizar a vitamina B. Então, a vitamina que teria a absorção menos prejudicada a partir da ingestão de olestra seria a vitamina B, da alternativa B, justamente por causa desses grupos que vão dar uma polaridade bem elevada para essa molécula de vitamina. Um exercício tranquilo, era só reconhecer aí as cadeias, se você lembrar que as gorduras, né, ou que mais especificamente que os óleos vegetais, eles têm, chamados de ácidos graxos, eles têm uma parte na ponta que é polar, mas eles têm uma longa cadeia apolar. A olestra, por ter uma estrutura parecida com a do óleo vegetal, teria sua absorção menos prejudicada a estrutura que tivesse mais grupos polares. E as estruturas das vitaminas que têm grupos apolares mais extensos do que os grupos polares teriam sim as suas absorções prejudicadas, como é o caso das vitaminas aqui A, K, D e E. Então a questão que a gente ia resolver hoje era essa daqui. Agradeço a vocês pela presença e fui!